irmãos e irmãs, na graça e na paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, dia 5 de outubro, e nós voltamos a nos reencontrar para um tempo de oração, adoração e palavra na presença de Deus. Então, quero convidar você a buscar a face de Deus junto comigo para esse tempo que vamos passar na presença dEle. Vamos orar? Deus bendito, nós engrandecemos, louvamos, exaltamos o Teu santo nome, porque o Senhor nos reservou esse tempo para estarmos diante de Ti, Senhor, para podermos adorar o Teu nome, para podermos receber o recado que Tu tens para nós e para colocarmos diante de Ti, Senhor, as nossas petições. É a Tua palavra que diz que não devemos viver ansiosos de coisa alguma, mas as nossas necessidades devem ser colocadas diante de Ti, através das nossas orações, das nossas petições. E é isso que estamos fazendo, Pai, a cada terça-feira, buscando a Tua face, o Teu cuidado sobre as nossas vidas, na certeza de que o Senhor tem estado presente sobre nós, com a Tua graça, com o Teu amor e com o Teu cuidado. Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Quero deixar essa canção com você e pedir que você cante junto comigo, você glorifique o nome do Senhor junto comigo também. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinará. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu quero refletir com você hoje na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até o versículo 21. Hoje nós encerramos essa reflexão na carta de Pedro. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 21, que diz assim: Portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo.
Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito por Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nesses últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Nessas duas últimas terças-feiras nós falamos sobre a nossa caminhada rumo à eternidade. E eu disse que a vida aqui e agora é uma preparação para a eternidade que nós vamos desfrutar ao lado de Cristo. Na primeira mensagem, eu falei que nós precisamos aprender a lidar com as provações, porque elas são instrumentos de Deus para nos aperfeiçoar. Nós temos de enfrentar as provas com a seguinte postura: amor por Deus, fé e alegria. Isso nós vimos lá na primeira reflexão de Pedro. Na segunda mensagem eu falei sobre a conduta do cristão no seu dia a dia. Eu disse que a nossa conduta precisa ter duas características: a prontidão em fazer aquilo que a Bíblia ensina, e sobriedade, que é manter a nossa mente alerta para o agir de Deus e para aquilo que Deus fala conosco. E hoje eu quero concluir falando de mais 3 características que precisam marcar a nossa conduta como cristãos, como pessoas que estão vivendo o dia a dia no aguardo e na esperança pela volta de Cristo. E a primeira característica de hoje é a esperança. Se nós quisermos viver dias abençoados hoje, sem perder de vista a eternidade que nós vamos passar com Cristo, nós temos de possuir esperança no nosso coração. Pedro escreveu lá no final do versículo 13: ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, tenham os olhos de vocês voltados para Cristo, a esperança de vocês voltada para Cristo. A ideia, irmãos e irmãs, é manter a nossa atenção na vida eterna, a fim de nós não nos enganarmos com o pensamento corrente de que a vida acaba aqui com a morte do corpo. É por não viverem na esperança da volta de Cristo que muitas pessoas acabam atraindo tantas preocupações, tantas dificuldades, tantas tristezas para a sua vida. Por quê? Tem gente que se preocupa excessivamente com as coisas materiais, estão com os olhos voltados muito para esta terra, para esta vida, para este mundo, se preocupam excessivamente com bênçãos, com coisas materiais, até chegarem ao estresse. E o que elas ganham com isso? Elas ganham ansiedade, elas ganham algumas doenças, elas ganham noites mal dormidas e uma série de coisas ruins. Veja bem, meu irmão e minha irmã, quando nós vivemos dessa forma, nem desfrutamos a vida abundante que Deus dá aqui e agora, porque a vida é uma correria de louco, nem nos alegramos com a esperança de que estaremos com Ele um dia, porque
não temos tempo nem interesse para pensar na eternidade. É uma vida sem qualidade, nada a ver com aquilo que Deus quer para nós. Não seja enganado pelas artimanhas do inimigo. A estratégia dele é fazer você prestar atenção àquilo que é secundário, aquilo que vem em segundo lugar, e se esquecer, consequentemente, daquilo que é fundamental. O que é importante, mas ao mesmo tempo é secundário na nossa vida? Trabalhar, vestir, comer, morar. Isso é importante, porém secundário. E o que é fundamental na nossa vida? E em especial na vida do cristão, é óbvio: adorar a Deus, desfrutar da graça de Deus e conduzir pessoas para a salvação, conduzir pessoas para o amor de Deus. Se nós investirmos a nossa vida em adorar ao Senhor, em desfrutar das bênçãos que Ele nos dá diariamente e em conduzir as pessoas à salvação, certamente não vamos nos esquecer de trabalhar, de buscar aquilo que é necessário para o nosso dia a dia, para a nossa sobrevivência, né? Como vestir, comer, morar. Mas se nós investirmos toda a nossa vida exclusivamente nisso que é essencialmente terreno, né? E eu estou resumindo aqui nas coisas do dia a dia, que é trabalhar, vestir, comer e morar, com certeza, irmãos, nós vamos nos esquecer de adorar a Deus, vamos nos esquecer de desfrutar da sua graça e vamos nos esquecer de convidar pessoas para conhecer o mesmo amor que nós conhecemos, o amor de Deus. E quando isso acontece, a vida se torna insuportável. Lembre-se, se nós fixarmos a nossa esperança nessa vida, tanto a esperança quanto os sonhos e a alegria vão acabar com a morte do corpo. Se os meus olhos se voltam apenas para uma esperança terrena, tudo se acaba depois do último suspiro. Mas se a nossa esperança estiver na eternidade, nós seremos ilimitados naquilo que Deus prepara para nós. A nossa vida será de qualidade, a nossa vida será completa. Portanto, se a esperança pela vinda de Cristo não for uma realidade, uma característica forte na sua vida, meu irmão, minha irmã, permita que o Espírito Santo mude isso em você. Permita que Ele volte os teus olhos para a eternidade com Cristo e que a tua esperança se volte para isso, para que ao olhar para Cristo você possa viver o dia a dia com qualidade, sabendo que depois que tudo isso acabar, você estará com Jesus. A segunda característica da conduta do cristão é a obediência. Enquanto vamos caminhando nessa vida, olhando para a eternidade junto com Cristo, esperando, aguardando a vinda de Cristo, nós também precisamos viver em obediência. Pedro escreveu lá no versículo 14: sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. O que Pedro estava cobrando aqui daqueles irmãos era coerência. Se eles se entregaram a Jesus, tinham de viver de acordo com os seus ensinamentos. E conosco não é diferente. Se nós quisermos desfrutar de uma vida abençoada, uma vida vitoriosa, nós não podemos nos rebelar contra os mandamentos do nosso Deus. A Bíblia é clara em nos ensinar que a felicidade, a vida plena é resultado das nossas escolhas. Lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7, diz: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo
colherá. Esse plantar aqui, a que se refere o versículo de Gálatas, significa palavras, atitudes e ações. As sementes aqui a serem plantadas são palavras, atitudes e ações. Se tudo isso não estiver alinhado à vontade soberana de Deus, nós não podemos participar plenamente das bênçãos do Senhor desta vida. Sabe, meu irmão e minha irmã, nós infelizmente estamos vivendo numa época em que ser cristão é como qualquer outra pessoa que não tem o amor de Deus. Ser cristão é ser como qualquer outra pessoa que não conhece, que não ama a Deus, que não vive na presença de Deus. Está muito difícil, em alguns casos, em algumas circunstâncias, discernir aquele que é cristão daquele que é incrédulo. É que muitos evangélicos têm feito vistas grossas para a palavra de Deus e têm caído na onda do mundo, e por causa da desobediência têm sofrido exatamente como o incrédulo, como aquele que não quer saber de Deus. E eu digo para você, meu irmão e minha irmã, que a vida não precisa ser assim. Não se esqueça daquilo que Jesus disse lá em João 17,16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Quando Jesus estava orando ao Pai, na sua oração sacerdotal, ele disse: Pai, eles não são do mundo, como eu também não sou. Irmãos e irmãs, a nossa vida tem de ter um diferencial. E esse diferencial é a obediência radical aos mandamentos de Deus, e não uma vida moldada a este mundo que vive no pecado, que vive não na direção de Deus, mas na direção do maligno. É dessa forma, em obediência a Deus, que nós vamos viver bem a vida terrena. É dessa forma, em obediência a Deus, que nós vamos atrair as bênçãos do Pai para esta vida, enquanto estamos de olho na eternidade. A última característica elencada por Pedro, que nós precisamos possuir nessa vida enquanto esperamos a eternidade, é a santidade. Os versos 15 a 16 dizem assim: pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Irmãos e irmãs, Deus não nos criou para o pecado. Deus nos criou para a santificação. E o seu desejo é nos trazer de volta ao estado original para o qual Ele nos fez, um estado de santidade plena. Esse é o desejo de Deus para nós. E nós estamos andando nessa vida numa via de mão dupla. Deus opera em nós a santificação enquanto nós buscamos essa santificação. Então, veja como acontece. Eu vou em direção a Deus, buscando a santificação, buscando a transformação que Ele pode fazer na minha vida. Deus vem em minha direção, agindo em minha vida, agindo em meu coração, agindo em meu caráter, para que eu abandone o pecado e viva santo, viva de forma santa como Deus quer, como Deus se agrada. Talvez você fale assim: mas pastor, o que é santificação? Santificação é, assim, em linhas gerais, o abandono do pecado e a dedicação da nossa vida totalmente a Deus, totalmente para satisfazer a vontade de Deus. Isso é ser santo. Ser santo é abandonar o pecado e dedicar a vida para Deus, é renunciar ao nosso eu e viver nos moldes do Senhor. É como Paulo escreveu lá em Gálatas 2:20: assim já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. A nossa caminhada dia a dia neste mundo, rumo à eternidade, precisa ser pavimentada pela santificação, porque de outra forma, irmãos, nós não teremos uma vida de qualidade. De outra forma, nós vamos sofrer absurdamente, porque a bênção de Deus está preparada
para aquele que se dedica, para aquele que busca a face de Deus, para aquele que anda em santidade, para aquele que diz não para o pecado e sim para Deus. Concluindo, irmãos, eu não posso deixar de falar sobre a questão mais importante. A nossa vida aqui na terra é passageira. Contudo, a vida não termina com a morte do corpo. A eternidade é uma realidade para todos os seres humanos. A questão é que a eternidade é dividida em dois tipos de existência. Uma na presença de Deus e outra longe da presença gloriosa do Pai. Uma representa a alegria eterna e a outra representa o sofrimento eterno. O modo que vamos viver a eternidade decide aqui. É decidido aqui nesta vida. Se nós quisermos viver aqui e agora, do jeito que o mundo vive, e depois da morte passar a eternidade longe da presença gloriosa de Deus, longe de tudo aquilo que Deus tem de bom para nós, se nós quisermos viver o aqui e agora do jeito que o mundo vive e depois passar a eternidade no inferno, então é só viver, é só tocar a vida do jeito que dá. Não é necessário fazer mais nada. Mas se nós quisermos viver como abençoados e vitoriosos aqui e agora e desfrutarmos da eternidade ao lado de Jesus, então nós temos de receber a Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Isso basta para termos a vida eterna. Precisamos assumir um compromisso verdadeiro e definitivo com Cristo. E para desfrutarmos as bênçãos desta vida, nós temos de fazer tudo aquilo que refletimos aqui nas nossas reflexões, nas 3 reflexões que nós fizemos nesse texto. Ou seja, nós precisamos de prontidão em fazer o que a palavra de Deus manda. Nós precisamos de sobriedade para entender o que Deus está falando conosco e obedecer. Nós precisamos de esperança, nós precisamos de obediência, nós precisamos de santidade. Tudo isso sem jamais perder de vista a vida eterna que teremos com Cristo Jesus. Vivemos o aqui e agora, na presença de Deus, como cristãos verdadeiros, olhando sempre para a eternidade com Cristo. Não é tão difícil nem tão complicado como se parece. É só a gente dar o primeiro passo. É só a gente caminhar na presença de Deus. E Deus nos ajuda. Deus caminha conosco. Deus nos fortalece. Deus nos corrige naquilo que estamos errados. Até aquele dia em que nós vamos estar plenamente com Ele na eternidade e na glória. Então, meu irmão, minha irmã, quero convidar você a viver neste mundo, a viver nessa vida, a caminhar no dia a dia, na presença de Deus, buscando a face de Deus, obedecendo a palavra de Deus, ouvindo aquilo que Deus tem para dizer para você, vivendo em santidade, de tal maneira que a vida aqui seja boa para você e que a eternidade te reserve a presença de Deus. Vamos orar por isso, vamos clamar a Deus para que tenhamos uma vida que agrada o coração do Pai, e vamos orar a Deus para que Ele faça de nós instrumentos de luz também na vida das pessoas que ainda não conheceram a Jesus, na vida daquelas pessoas que olham para este mundo, para essa vida, como se tudo acabasse aqui. Vamos orar para que Deus nos capacite a levar o amor de Deus para o coração dessas pessoas. Eu quero convidar você também a orar pelos pedidos que você tem, pelas necessidades que você tem. Você que está caminhando junto comigo aqui num pacto de oração, naquela campanha que a gente faz de 7 semanas de oração, você busca a Deus por um motivo durante 7 semanas, na perspectiva de que isso é uma forma de honrar a Deus, isso é uma forma de perseverar, é uma forma de obedecer a palavra de Deus. Vamos orar então. Eu quero convidar você também a orar pelos sonhos
Nós temos aqui o pote dos sonhos, que são os pedidos dos irmãos que foram feitos no primeiro culto deste ano de 2021. E aí no primeiro culto do ano de 2022 nós vamos devolver esses sonhos aqui para cada um poderá ver o que Deus fez e poderá testemunhar aquilo que Deus fez. Então toda primeira terça-feira de cada mês nós oramos aqui por esses sonhos também. Então quero convidar você a buscar a face de Deus junto comigo agora. Pai bendito, eu coloco diante de Ti a vida do meu irmão, da minha irmã, que quer viver esta vida na Tua presença, quer viver essa vida honrando o Teu santo nome, quer viver essa vida com os olhos e a esperança voltados para a eternidade que vamos viver ao Teu lado. Eu oro por eles, para que o Senhor os conduza na Tua presença, para que o Senhor toque em seus corações, de tal modo que aquilo que ainda não está de acordo com a Tua vontade seja transformado, que aquela perspectiva que ainda não está voltada para Ti seja corrigida, Senhor, para que a nossa vida aqui e agora seja abençoada, para que a nossa vida aqui e agora seja uma vida de qualidade, sem perder de vista nunca o tempo ou a eternidade que vamos viver contigo, Senhor. Deus bendito, então trabalhe em nossos corações. Oramos também pelos nossos pedidos, pelas nossas necessidades, pelo pedido que está sendo colocado diante de Ti agora pelo Teu filho, pela Tua filha que participa deste culto. Deus bendito, Tu és o Senhor das nossas vidas, o cuidador das nossas vidas, o pastor das nossas almas. Então, Senhor, vem pastorear cada um de nós, dando-nos aquilo que precisamos, suprindo necessidades, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovo, trazendo milagres, Senhor. Tu sabes, Senhor, dos milagres que precisamos de Ti, então opera as Tuas maravilhas em nossas vidas. Acompanha, Senhor, a caminhada daquele que tem se consagrado diante de Ti num pacto de oração, numa campanha de fé, Senhor, que à medida que cada um dos Teus filhos vai Te honrando, e o Senhor também possa os honrar. Deus, colocamos diante de Ti os sonhos que estão nesse pote, os anseios profundos e legítimos do coração dos Teus filhos e filhas, ó Pai. Que possamos, ó Deus, ver milagres acontecendo este ano, sonhos realizados este ano, e que quando formos testemunhar aquilo que o Senhor fez, nosso coração possa se alegrar pela quantidade de bênçãos recebidas durante o ano de 2021. Sê conosco, sê com a Tua igreja, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a tua vida, foi bom ter estado com você hoje, e eu aguardo você no culto de domingo, ou no templo presencialmente, ou pelo nosso canal do YouTube. Forte abraço para você, ótima semana e tchau, tchau.